Senhor, só Tu és digno de toda a nossa adoração, só Tu és digno de toda a honra e toda a glória. É pelo Teu nome que nós estamos reunidos aqui essa noite, porque o Senhor nos deu vida, porque o Senhor nos prometeu salvação, porque o Senhor tem algo muito maior do que os nossos olhos podem ver, do que a nossa mente pode imaginar, Senhor. Senhor, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um que está aqui, eu louvo ao Senhor pela minha vida, porque até aqui o Senhor tem me guardado. Pai, em nome de Jesus, nós nessa noite, Pai, declaramos a nossa dependência ao Senhor, declaramos a nossa necessidade do Senhor na nossa vida, e declaramos que o Senhor é o suficiente para nós, declaramos que o Senhor é o nosso tudo, sem Ti nós não somos nada, Pai. Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Senhor, nessa noite tem pessoas de várias formas, pessoas que vieram quebradas para este lugar, da mesma forma que pessoas vieram felizes com o que o Senhor tem feito e está fazendo na vida delas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a Sua palavra, que é única, alcance o coração de cada um na sua necessidade, Pai. Que nos ensine, que nos oriente, que nos instrua, para que a gente viva as promessas do Senhor para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, quem diz amém? Não. Quem está alegre? Aleluia. Queridos, eu estou muito feliz com o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e com o que o Senhor tem feito nos últimos dias. Por um tempo nós começamos a achar que tudo tinha saído do controle, mas hoje nós vemos que o Senhor sempre esteve no controle de tudo, que nessa noite estão pessoas aqui que estavam distantes do Senhor, que estavam distraídos, e que por conta das circunstâncias que aconteceram, o Senhor te trouxe de volta. Quero dizer para você que na presença do Senhor é o seu lugar de morada. Amém? Quem está feliz de novo? Queridos, uma das coisas que queima no nosso coração sobre igreja é que as pessoas não foram treinadas para ir para a igreja, ouvir uma palavra, ou não foram treinadas para ir para a igreja, para praticar a palavra, ou para viver a palavra. As pessoas foram treinadas para frequentar a igreja. Eu quero dizer que existe uma diferença muito grande entre alguém que frequenta a igreja com alguém que vive a palavra. E a nossa função, o nosso chamado, e o que queima no nosso coração é para que você viva a palavra, independente da igreja. A igreja é só mais um lugar que completa aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aquilo que a palavra do Senhor nos instrui. Eu quero dizer para vocês que eu declaro que aqui nós não somos simplesmente frequentadores de igreja, que nós somos pessoas que vivem as palavras do Senhor, porque nós cremos nas promessas do Senhor. Aleluia! Se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu daria: como eu me vejo, como eu sou visto, como você se vê, como você é visto. Você já parou para pensar como você é visto? Ou até mesmo como você se vê? Você se vê uma pessoa vitoriosa, uma pessoa importante, uma pessoa abençoada, uma pessoa forte, uma pessoa fraca? Como você se vê? A maneira como eu me vejo determina aquilo que eu vou receber. Repita comigo: a maneira como eu me vejo determina o que eu irei receber. E essa frase é embasada em um texto que está escrito em Números, capítulo 13, onde o Senhor direciona o povo dele para uma promessa. Tira o povo dele de uma escravidão, tira o povo dele das mãos dos egípcios, onde eles eram dominados, e diz para eles: filhos,
eu tenho uma promessa para vocês. Vocês acreditam que eu tenho uma promessa para vocês? Eu irei guardar vocês em todo o caminho. Eu estarei com vocês durante o dia, eu estarei com vocês durante a noite, até que vocês cheguem no lugar da promessa que eu tenho para vocês. Eu os enviarei para uma terra onde mana leite e mel. Eu tirarei vocês da escravidão, da dependência e da submissão de um governo ímpio, e mandarei para uma terra que mana leite e mel, e darei a vocês como herança. Amém? Quem aqui tem promessas? Quem aqui tem promessa? Quem conhece as suas promessas? Quem já leu a Bíblia e viu o que o Senhor te prometeu? Quantos ouviram uma promessa do Senhor? Quantos estão caminhando para as promessas do Senhor? Eu quero ler com vocês Números capítulo 13, para nós entendermos. Em Números capítulo 13, já é o momento em que Moisés estava no deserto e envia os espias. A Bíblia fala que Moisés escolhe um representante de cada tribo para enviar como espia para a terra prometida, para saber como entrar, para saber como era e para saber se realmente era aquela terra. E a Bíblia fala que ele escolhe um representante de cada tribo. Repita comigo. Alguém que me representa precisa reconhecer a terra que o Senhor prometeu para mim. Se esse alguém não consegue visualizar a promessa do Senhor, ele não entra. Consequentemente, eu também não entro. Aí pegando, capítulo 13, versículo 25. Isso já é o relatório dos 12 espias que Moisés manda para a terra de Canaã. E voltaram de experimentar a terra depois de 40 dias, e vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cadés, no deserto do Parã, e lhes deram a informação, e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. Repita comigo. Eles trouxeram os frutos que testificavam o lugar da promessa. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Fala assim comigo. Eles viram que aquela terra era exatamente a terra conforme o Senhor tinha prometido. Quem viu? Os 12. Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Versículo 30. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são eles mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura.
E esse versículo, eu quero que vocês gravem esse versículo, versículo 33. E o relato dos homens foram: e ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Repita comigo: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. O que nós acabamos de ler foram aqueles a quem o Senhor prometeu uma terra que manava leite e mel, os herdeiros daquela terra, chegando na terra, espiando a terra, experimentando a terra, testificando que aquela era a terra da promessa, se deparando com uma dificuldade, que eram os gigantes. Queridos, abram um parênteses. Tudo aquilo que é bom, alguém já chegou lá. Tudo aquilo que é grande, alguém já explorou, já alcançou. O problema não é as coisas grandes serem possuídas por as pessoas mais fortes. O problema é que se o Senhor quiser te entregar algo, Ele não depende da força humana para que você possua. Quando você olhar para algo e falar assim: aquela ideia alguém já teve, todo o dinheiro alguém já ganhou, aquela loja é muito maior do que a minha, eu nunca vou conseguir, aquela casa é muito maior do que a minha. Você está olhando para os gigantes que são fortes e construíram impérios com suas próprias mãos. Mas existe uma terra que o Senhor irá te entregar por herança. Aleluia! Então, nesse momento, voltamos ao título que diz: como eu me vejo? Porque naquela hora, Caleb, os 10 espias, vamos falar dos 10, eles se viam como gafanhotos. Eles mesmos olharam para eles e disseram: nós somos como gafanhotos. E nós nos vemos como gafanhotos, e os gigantes também nos veem dessa forma. O que eles estavam dizendo? Nós não somos nada diante desses gigantes. Nós não podemos, nós não conseguimos, nós não venceremos. E essa era a forma que eles se viam. E era essa a forma que eles acreditavam que eles eram. Eu quero te dizer, você é aquilo que você acredita que você é. Você é aquilo que o Senhor te prometeu. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. O Senhor está falando com alguém essa noite aqui. E da mesma forma, de forma oposta, Josué e Caleb se viam como possuidores, como conquistadores daquela terra. Um comportamento totalmente diferente dos outros 10. E a Bíblia fala em Números capítulo 14. Olha só o que a Bíblia fala em Números capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6 ao 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a essa terra e nos lá dará uma terra que mana leite e mel. Somente não vos recebeis contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porque eles são pão para nós, e sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não temais. Enquanto os 10 declaram: nós somos como gafanhotos, e os gigantes nos veem como gafanhotos, Josué e Caleb declaram: ausentou-se deles, os gigantes, a defesa. Somos vencedores, somos herdeiros, nós somos possuidores daquela terra, porque Deus é conosco. Eles serão consumidos como pão.
E esse comportamento é o comportamento que nós precisamos ter antes mesmo de possuir a terra que nós temos por direito, temos por herança. Enquanto os 10 viviam derrotados, enquanto os 10 viviam medrosos, confortáveis ali, eu até acredito que eles, quando viram o tamanho da circunstância, o tamanho dos gigantes, eles falaram: está muito mais confortável viver aqui no deserto do que conquistar aquela terra. E nós estamos em um tempo em que tem pessoas preferindo viver no deserto, porque não querem lutar contra os gigantes para conquistar as promessas que o Senhor te deu. Quais são esses gigantes? O nosso caráter, o nosso pecado de estimação, a nossa concupiscência. Nós estamos preferindo morrer no deserto a possuir aquilo que o Senhor nos deu, porque necessita de um sacrifício, necessita de um esforço, necessita de um comprometimento e, sobretudo, a fé. Ontem, eu conversando com a minha esposa, eu falei assim: amor, qual foi a diferença quando Moisés manda os 12 espias? Qual foi a diferença de Josué e Caleb para os outros 10? E nós imaginamos muitas coisas. Eu disse para ela, falei assim: amor, a diferença é que os 10 olharam a terra com as vistas. Eles viram tudo, eles experimentaram tudo, mas só enxergaram aquilo que a visão humana, que a vista permitia que eles enxergassem. Josué e Caleb não olharam por vista, Josué e Caleb olharam por visão. Então, quando Josué e Caleb olham para a terra, eles não veem simplesmente os resultados que o Senhor prometeu, mas eles, por fé, olham para a promessa do Senhor. Então, o que diferencia quem viverá a promessa de quem não viverá é a fé naquilo que o Senhor prometeu. Não é por vista, é por visão. Quem está comigo? Nós entendemos aqui que o comportamento de Josué e Caleb era completamente diferente do comportamento dos outros. A Bíblia fala que eles foram os únicos que entraram na terra prometida, os únicos que conquistaram a promessa de Deus. No versículo 30, diz que eles foram os únicos que conquistaram a promessa do Senhor. Repita comigo: eu preciso conquistar as promessas. Amém? A promessa era para todo aquele povo, mas só 2 conquistaram. Por quê? Como? Porque eu sou mais fraco. Porque eu não tenho coragem. Porque eu não consigo vencer aqueles gigantes. Porque eu prefiro ficar aqui. Pare de dizer o que você não é. Comece a dizer quem você é e comece a crer em quem você é. Vamos analisar as circunstâncias daquele povo. Todos tinham o mesmo Deus. Todos tinham as mesmas promessas. Todos estavam diante dos mesmos obstáculos. Todos tinham a mesma necessidade. Os gigantes eram desafiadores, desafiavam todos. A luta era igual para todos, mas só 2 entraram. O resto não entrou. E a sua tribo também não entrou. Pastor, por que esses 2 entraram e os outros 2 não entraram? A resposta é que promessa não é conquista, é uma oportunidade para quem permanece crendo. Promessa não é uma conquista, porque Deus tem promessas para todos. A promessa é uma oportunidade de você continuar vivendo pela fé
enxergando a promessa que o Senhor te deu. E ficando firme e crendo, porque só assim você chegará aonde o Senhor te prometeu. A mesma promessa, a promessa de salvação para nós, é uma oportunidade que Jesus nos deu, é uma oportunidade que Deus nos deu. Ou você é daqueles que acha que o simples fato de Jesus morrer já te leva para o céu automaticamente? Não, meu querido, Jesus morreu para que você tivesse uma oportunidade de crer e permanecer firme até o dia que o Senhor tiver um encontro conosco. Nós estamos cheios de pessoas, cheios de gente, acreditando que a única coisa que foi necessário foi que Jesus morresse e agora eu não preciso fazer mais nada. O Senhor já nos mostrou, já nos prometeu, falou: filhos, vocês estarão comigo no céu, permaneçam firmes até o fim. O único intermediador entre você e eu é Jesus Cristo, e o único que pode se salvar é o Jesus Cristo. Aceitar, crer e permanecer firme em Jesus é o que te permite, é o que te fará viver a vida eterna com o Senhor e ser salvo. Amém? Então, queridos, permaneçam firmes. Jesus morreu, voltando-se a Deus, intercedendo-se a Deus pelas nossas vidas, assim como Moisés, clamando por misericórdia de um povo pecador incrédulo, que Senhor, tenha misericórdia desse povo, permita com que eles cheguem e vivam as promessas. Números capítulo 14, novamente. Nossa, eu estou num calor. A Bíblia fala que Moisés, versículo 19, diz: Senhor Deus, perdoa, suplico-te a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito e até agora. E o Senhor disse: conforme a tua palavra lhe perdoei. Mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor, porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provaram haverá. Mas a meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito, repita comigo, mas o meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito, amém, e me seguiu plenamente, e a ele levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. A Bíblia diz que o que leva Caleb a possuir a terra prometida era o Espírito que habitava nele, o Espírito que revela as promessas, o Espírito que permite crer e ver aquilo que o Senhor prometeu. Repare que o Espírito de Caleb é o Espírito de um servo fiel, comprometido e espiritualmente fiel àquilo que o Senhor prometeu. Pastor, mas o que acontece com os 10 que não entraram? Por que eles não entraram? A Bíblia responde em Hebreus capítulo 3, versículo 19. Então, vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Quais são as lições que nós tiramos desse povo? Aprendemos com Josué e Caleb que existe uma forma de se posicionar: com fé,
olhando para as promessas e não para as circunstâncias, olhando para aquilo que o Senhor prometeu e não para aquilo que a terra nos mostra. Aprendemos que a fé nos dá uma visão, a fé nos dá uma visão, e que eles viram foi a materialização das promessas do Senhor, muito mais poderosa do que a força daqueles gigantes. Entendam comigo, a fé nos dá uma visão espiritual das promessas do Senhor. Aprendemos que precisamos aprender a visualizar as verdades espirituais. Aquilo que o Senhor diz que é verdade, nós precisamos aprender a visualizá-las. Aprendemos que precisamos ter fé a ponto de sermos tão firmes e não nos assustar com as circunstâncias que nós vamos enfrentar quando chegarmos aonde o Senhor nos prometeu. Aprendemos que temos promessas, mas precisamos de fé e uma convicção profunda para conquistá-la. Porque certamente o desafio de conquistá-la será gigante. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 27. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou, como que vendo aquele que está invisível. Queridos, essa é a prova de que a fé tem a sua própria visão. Se nós não movermos por fé, nós não veremos as promessas do Senhor. Queridos, isso é tão profundo, isso é tão claro, porque tudo aquilo que o Senhor te prometeu, quando você ouve pela primeira vez, a primeira coisa que você pensa não é verdade. É muito maior, é grande demais, não é possível. Sempre quando o Senhor promete algo, está totalmente fora do imaginário humano, totalmente longe daquilo que nós esperamos. A Bíblia fala, Deus promete para aquele povo que estava no Egito, que nasceu e aprendeu, cresceu sendo escravos. Para eles a única forma de viver era sendo escravos. E Deus fala, sai dessa terra, eu conduzirei, levarei a uma terra onde vai manar leite e mel, totalmente diferente. Vocês não serão mais mandados, vocês serão possuidores. E o povo começa a não acreditar, e o Senhor abre o mar, e o povo passa pelo mar, e o povo entra no deserto, e a incredulidade domina aquele povo. A incredulidade tem nos dominado, e nós estamos vendo a terra que o Senhor nos prometeu, nós estamos experimentando o que o Senhor nos prometeu, mas nós não estamos tomando posse, porque não estamos crendo. Nós precisamos crer e ver pelos olhos espirituais aquilo que o Senhor nos prometeu. A fé muitas vezes ela desconsidera a nossa visão natural, porque ela é cheia da visão promovida pelo Espírito de Deus em nós. Então, quando você vê uma pessoa cheia de fé, cheia de esperança, cheia de expectativa, saiba que ela vai superar alguma coisa, saiba que ela vai romper algo. E concluindo, que destruiu aquele povo é o mesmo que tenta nos destruir hoje. O que destruiu aquele povo foi a incredulidade. E o que mais me deixa curioso é que a incredulidade não é a ausência de fé. A incredulidade é acreditar e crer em algo errado. Porque eles acreditavam, eles creram, mas eles acreditaram que eram como gafanhotos e não como possuidores daquela terra. E quem nós acreditamos que somos? Quem nós cremos que somos? Nós precisamos crer. Nós precisamos crer no que o Senhor nos prometeu. Aí fica a resposta para quem fala assim, nossa, mas eu conheço tanta gente tão cheia de fé, tão fiel, tão cheia de fé, tão cheia de esperança, mas ela nunca chega em lugar nenhum.
Queridos, anote isso. A crença errada te leva a destinos errados. A crença correta te levará a destinos corretos. O lugar do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Em quem você está crendo? Quem você crê que você é? Quando Deus diz que é para você, você precisa crer que é para você. Não comece a olhar para o seu tamanho, comece a olhar para o tamanho de Deus. Aleluia! Alguns crendo de forma errada em coisas que o Senhor não prometeu. Alguns não estão enxergando pela fé aquilo que está além do natural. Alguns não estão lendo a palavra, por isso não tem fé, porque não conhecem as promessas. Alguns limitando com os seus traumas ou dificuldades, limitando, se poupando, impedindo-se de viver as promessas do Senhor, porque tem traumas. Moisés tinha trauma. Quando Jesus chamou Moisés, quando Deus chamou Moisés, Moisés falou: não posso, eu sou gago. Quantos de nós estamos retrocedendo? Quantos de nós caminhamos rumo à promessa, mas começamos no meio do caminho a crer em coisas erradas? Queridos, crer em coisas erradas te levará a destinos errados. Eu digo para você essa noite: tenha um tempo com o Senhor e comece a perguntar: Senhor, eu me perdi com a minha visão natural, e hoje a única coisa que eu enxergo é uma pessoa fraca, um homem fracassado, uma mulher fracassada, que tem fé demais no Senhor, mas que não chega em lugar nenhum, porque eu nem sei quem sou, eu não sei, não lembro mais quais foram as suas promessas para mim. O tempo que eles passaram no Egito fizeram com que eles perdessem a clareza daquilo que o Senhor tinha falado. Eu lembro que às vezes o Senhor me leva a recordar coisas que Ele me prometeu quando eu ainda era criança. Queridos, o Senhor te prometeu algo, e às vezes a dificuldade da vida, o tempo que você viveu afastado, ou frio, ou distraído, fez com que você perdesse a sensibilidade da voz clara do Senhor. E é um tempo que nós precisamos retornar aos pés do Senhor e falar: Senhor, quais são as suas promessas para mim? Me relembra, reforce na minha mente aquilo que o Senhor me prometeu. Essa noite é noite de nós ativarmos o nosso modo de fé nas promessas que o Senhor nos deu. É dia de nós ativarmos a nossa fé nas palavras que o Senhor nos prometeu. Aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir, mas precisa que você se comporte exatamente como Caleb, com um espírito diferente, com um olhar diferente, com uma visão diferente. A Bíblia diz: nós precisamos crer que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, que nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Quando você não acredita mais nas suas promessas, quando você não acredita mais naquilo que o Senhor te prometeu, quando você acha que a sua força é a única coisa que te garante, você já perdeu. Porque é impossível conquistar algo que o Senhor te prometeu sozinho. Quando você não acredita, você pode até estar andando, caminhando junto com a multidão, mas pode ser que você esteja caminhando em círculos. Sabe quando você caminha, daqui a um ano você passa de novo por uma circunstância e fala: olha, eu estou exatamente da mesma forma. Os anos se passam, eu continuo do mesmo jeito. E dá mais uma volta, mais um ano, e você fala assim: a minha vida está exatamente igual. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor nos prometeu. Fique de pé. A mensagem para nós essa noite é essa:
que nós precisamos enxergar com nossos olhos espirituais aquilo que o Senhor nos prometeu. Precisamos enxergar com os olhos espirituais a terra que o Senhor nos prometeu. Nós só vamos possuir aquilo que o Senhor nos prometeu se nós pela fé conquistarmos a terra que o Senhor nos prometeu. Eu quero orar para aqueles que entendem que já estão cansados de caminhar de forma errada. Eu quero orar para aqueles que lembram das promessas, mas estão com medo das circunstâncias. Hoje é noite de você refletir, Senhor, eu estou cansado de caminhar em círculos. Senhor, eu estou cansado de rodear o deserto. Senhor, eu não lembro mais as promessas que o Senhor tem para mim. E quando eu estudava essa mensagem, o Senhor falava muito forte: filho, existem muitas pessoas que sabem as promessas, que sabem o que eu tenho prometido, mas não conseguem viver aquilo que eu tenho prometido, porque não conseguem enxergar, não conseguem estar fortes espiritualmente para acreditar naquilo que está prometido. Se não crer, não conquista. Se não crer, não vive. Se não crer, não entra. Nós precisamos permanecer firmes naquilo que o Senhor nos prometeu. Aleluia. Feche seus olhos, curve suas cabeças, e nessa hora a sua oração é a mais importante da noite. A sua oração é a mais importante para a sua vida essa noite. Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas, Pai. Porque nós sabemos que quando o Senhor nos criou, quando o Senhor nos chamou, o Senhor nos prometeu algo muito maior do que nós imaginávamos. Senhor, tem muitas promessas que nós já desistimos, porque encontramos grandes desafios. Senhor, aconteceu tantas coisas no meio do caminho, que a verdade que dá vontade de te explicar de fato o que aconteceu com a minha vida, para que o Senhor entenda e me dê uma nova oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, para que o Senhor renove, para que o Senhor coloque com clareza em nossa vista, em nosso espírito, a visão das promessas que o Senhor tem para nós. Pai, que nós queremos ser como Josué e Caleb, onde os outros 10 viram a impossibilidade, viram os gigantes. Josué e Caleb se posicionaram e disseram ao Senhor: Pai, se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará aquela terra por herança, e nós os derrotaremos como pão. Pai, em nome de Jesus, eu oro por um povo com o espírito de Caleb essa noite, Pai. Eu oro por um povo que consiga visualizar aquilo que o Senhor prometeu. Eu oro para um povo que abra mão das suas próprias vontades, de viver aquilo que ele somente pode construir, para viver aquilo que o Senhor tem prometido. Pai, nós sabemos que o único caminho, o único destino para nós vivermos as promessas do Senhor é enxergarmos aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus bem forte? Aleluia!